Olá pessoal, vamos ao macete das letrinhas para análise de circuitos elétricos, facilitando o cálculo da resistência equivalente. Vem comigo! E eu aproveito esse espaço para divulgar mais uma vez as 500 questões resolvidas para o concurso da Petrobras. 500 questões em PDF, resolução em vídeo. Eu mesmo, Cláudio Oliveira, do Elétrica Sem Limites, quem resolvi cada uma das questões. E o mais importante, todas elas categorizadas por itens do edital. Ajuda bastante no concurso e pode ser o grande diferencial para a sua aprovação na Petrobras. Então, acesse o link na descrição do vídeo. Em primeiro lugar, vamos fazer aqui um resumo muito básico para o cálculo da resistência equivalente. Nós já sabemos que resistores em série são aqueles percorridos pela mesma corrente elétrica e a tensão elétrica ela se divide. Não esqueça isso. E como resultado, temos uma resistência equivalente cujo valor é o somatório de todas as resistências que estão na ligação série. Vamos agora para a ligação em paralelo. Nesse caso, cada resistor está submetido à mesma tensão elétrica e é a corrente elétrica que se divide. E a resistência equivalente é o inverso da soma dos inversos dos resistores em paralelo. E quando temos apenas dois resistores, temos um cálculo prático. A resistência equivalente é o produto das resistências dividido pela soma dessas resistências. Esse é o básico da resistência equivalente. E para que serve essa técnica das letrinhas? Ela serve para identificar no circuito facilmente quais resistores estão em série e quais estão em paralelo. Talvez você diga, isso é muito fácil. Realmente é fácil nesse circuito número 1. Muito simples de você identificar o que está em série e o que está em paralelo. Identificação super fácil. No entanto, nesse circuito 2, perceba que a identificação é mais complicada. Temos um emaranhado, temos ligações de curto-circuito, tudo isso complica o cálculo da resistência equivalente. E essa técnica simples vai facilitar a sua vida. O grande objetivo dessa técnica das letrinhas é que possamos refazer o circuito e assim calcularmos a resistência equivalente. E como primeiro passo, temos que atribuir letras aos potenciais de cada nó. Em segundo lugar, toda vez que passarmos por um resistor, trocamos de letra. Significa que houve uma queda de tensão e temos aí um novo potencial elétrico. Por exemplo, podemos começar atribuindo potencial A. Passou por um resistor, muda a letra potencial B. Novamente, passou por um resistor, muda a letra potencial C. E por fim, mais um resistor, muda a letra potencial D de dado. Vamos então ao terceiro passo. Toda vez que você encontrar uma conexão direta, você mantém a mesma letra, porque significa que há o mesmo potencial elétrico. Veja o exemplo. Nesse nó, chamaremos potencial A e há uma conexão direta com o outro nó. E isso significa que nesse nó o potencial também vale A. Ou seja, os resistores R1 e R2, eles estão sob mesmo potencial e eles podem ser eliminados do circuito. Por quê? Porque não haverá passagem de corrente elétrica. Temos um curto-circuito bypassando os resistores. Não esqueça disso. E por fim, quando tivermos concluído toda a técnica das letrinhas sobre o circuito, vamos então examinar e todos os resistores com o mesmo par de letras, eles estarão em paralelo, porque estão submetidos à mesma diferença de potencial. Essa é a técnica muito simples e muito eficaz. E eu faço agora uma pergunta a vocês. Sabiam que esses resistores, eles estão em paralelo? Nem todas as pessoas conseguem perceber o paralelismo entre os resistores. Vamos então avaliar. Temos aqui o terminal A, primeiro nó, repito a letra, potencial A. Observe que é uma conexão direta e o outro nó mantém a mesma letra, potencial A. Vamos agora ao outro terminal, terminal B de bola. E temos o nó diretamente conectado também com potencial B. Perceba que há uma conexão direta com outro nó. E esse nó também terá o potencial
B de bola. Observe o circuito que todos os resistores R1, R2 e R3 estão submetidos à mesma diferença de potencial. Nesse caso, temos aqui os terminais A e B e vamos colocar os três resistores em paralelo, submetidos à mesma diferença de potencial. Percebeu? Os três resistores estão em paralelo e você aprendeu isso pela técnica das letrinhas. Vamos então analisar outro circuito. Vamos aplicar os potenciais dos terminais de entrada, potencial A e potencial B. Perceba logo de cara que temos uma conexão direta com o nó de potencial B. Significa que esse nó adjacente também terá potencial B de bola. E aí você percebe que esses dois resistores em série estão submetidos ao mesmo potencial. Não há diferença de potencial. B menos B vale 0 volt, ou seja, não haverá passagem de corrente elétrica pelos resistores. Vamos então colocar aqui os terminais de entrada A e B. Temos apenas dois resistores submetidos à diferença de potencial entre A e B. Dois resistores de 10 ohms. Então, a resistência equivalente será 10 dividido por 2, 5 ohms. Percebeu como facilitou bastante a análise? Temos em tela mais um circuito para calcularmos a resistência equivalente entre os terminais A e B. Perceba que o nó diretamente conectado ao terminal A receberá potencial A. Tudo conectado direto também terá potencial A. Vamos agora ao terminal B. Temos o nó diretamente conectado, receberá potencial B. Perceba que diretamente conectado temos o nó, também potencial B, e temos outros nós. Vamos então atribuir potencial B de bola. Pulamos um resistor, temos um novo potencial, potencial C. E nesse caso, temos apenas um resistor curto-circuitado, ou seja, submetido a uma diferença de potencial igual a zero. Temos potencial B de um lado e potencial B do outro lado. Vamos então refazer o circuito elétrico. Temos dois resistores de 20 ohms entre os potenciais A e B. Um único resistor de 5 ohms entre os potenciais A e C. E dois resistores de 10 ohms entre os potenciais B e C. E agora fica fácil o cálculo da resistência equivalente. Dois resistores em paralelo de 10 ohms, 10 dividido por 2, 5 ohms, que está em série com outro resistor de 5 ohms. 5 mais 5, 10 ohms. E no outro ramo, temos dois resistores em paralelo de 20 ohms. 20 dividido por 2, 10 ohms. E agora temos dois ramos em paralelo com resistor de 10 ohms. E a resistência equivalente será 10 dividido por 2 igual a 5 ohms. Percebeu mais uma vez a vantagem da técnica? Temos então mais um circuito. Vamos aplicar a técnica das letrinhas. Temos um nó diretamente conectado ao terminal A. Tudo que tiver diretamente conectado também terá potencial A. E perceba que temos um caminho longo do potencial A conectado diretamente a vários outros nós. Então, todos esses nós conectados ao nó A também receberão potencial A. Vamos agora ao terminal B. O nó diretamente conectado receberá a letra potencial B. O nó diretamente conectado também potencial B. Vamos analisar quais resistores estão em curto-circuito ligado entre A e A ou B e B. Você observa que temos 5 resistores em curto-circuito, diferença de potencial igual a zero. E esse circuito ele se resume a uma forma bastante simples. Temos os terminais A e B e você percebe que temos apenas 3 resistores entre os potenciais A e B, resistores de 12 ohms. E a resistência equivalente será 12 dividido por 3, 4 ohms, também simplificou bastante. E para finalizarmos esse vídeo, eu deixo para vocês uma tarefa de casa. Nesse circuito, a resistência R vale 10 ohms. Eu quero saber qual é a resistência equivalente entre os terminais A e B. É uma tarefa de casa, coloca a resposta lá nos comentários e depois eu resolverei essa questão. Valeu, pessoal, um forte abraço e bons estudos!